O Jornal da USP no ar, primeira edição para você, nesta manhã de sexta-feira, as principais notícias do dia. Os temas da semana também, meio ambiente. O governo federal publicou um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro em 5 estados, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. É um assunto bastante preocupante, não é? A Agência Nacional de Águas e Saneamento acatou o pedido para declarar emergência hídrica na bacia do Paraná. Essa medida permite a limitação de volumes de captação de água nos rios da bacia, em caso de necessidade. Em decorrência da escassez de água em diversos reservatórios de usinas hidrelétricas, a Agência Nacional de Energia Elétrica determinou que a tarifa passasse da bandeira vermelha para a bandeira vermelha patamar 2. Nós vamos procurar entender melhor toda essa situação e, claro, quais os prognósticos para os próximos meses. Converso sobre o assunto com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, uma situação bastante preocupante, não é? E por que chegamos a esta situação? Bom, Roxane, não faltaram alertas, muitos dos quais aqui na coluna que nós repetidamente demos, né? Bom, nós temos a sobreposição de dois sistemas meteorológicos. Tivemos uma estiagem muito severa no sul do Brasil, que foi provocada por um Laninha, que começou no segundo semestre do ano passado e se prolongou até final de abril, começo de maio deste ano. Isso fez com que houvesse uma redução significativa das chuvas nos estados do sul, e isso acabou também atingindo São Paulo. A região metropolitana de São Paulo teve um verão muito seco, e os nossos reservatórios, não só Cantareiro, Alto Tietê, mas os demais, como Guarapiranga, São Lourenço, também ficaram com nível abaixo do esperado. Esse é um dos sistemas que criou um impacto importante na Bacia do Paraná. Além disso, um segundo sistema meteorológico que tem afetado bastante a Bacia do Paraná é uma falta de chuvas na região central do Brasil, que afeta Goiás, Minas, onde importantes usinas hidrelétricas como Furnas, Emborcação, Serra da Mesa, Nova Ponte, estão com um nível muito mais baixo do que seria esperado para a época do ano. No entanto, esse é um sistema que vem enfrentando dificuldades já há vários anos. Há cerca de pelo menos 8, 9, 10 anos, dependendo um pouco da usina hidrelétrica, ela vem enfrentando uma redução do seu nível médio. Essa semana, inclusive, utilizando dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, eu tive a oportunidade de fazer os gráficos e verificar novamente essa situação. Então, isso é em decorrência da redução das chuvas que vêm pelos rios voadores da Amazônia, em decorrência do desmatamento. Então, é uma situação que já se apresenta como estrutural, como uma situação sistêmica, não uma situação, vamos assim dizer, eventual, como foi essa estiagem no sul do Brasil. Essas duas situações, elas se somaram e fizeram com que ocorresse uma redução significativa, né, do nível de importantes usinas hidrelétricas, não só na região central do Brasil, mas também na Bacia do Paraná, fazendo com que o uso das termoelétricas passasse a ser mais intensivo, e isso gera um problema que a gente deve considerar. Isso, em certa parte, nós estamos dolarizando a nossa tarifa de energia elétrica. Por quê? Grande parte dessas usinas termoelétricas utilizam gás ou óleo combustível, que são combustíveis cotados internacionalmente. Então, eles sofrem com a cotação internacional e também com a cotação do dólar. À medida em que nós utilizamos mais a energia gerada pelas termoelétricas, nós estamos introduzindo na cesta, né, de cálculo da tarifa, um componente que é a cotação internacional dessas commodities e também a cotação do dólar. Basicamente, é essa a situação que nós temos, e eu digo, isso era, em certa parte, previsível, porque nós já estávamos alertando para esse tipo de situação no ano passado. Eu já comentei aqui, eu tive a oportunidade de pegar uma coluna nossa de dezembro e verificar quais eram as projeções para este ano, e as projeções, infelizmente, né, devido às consequências, elas estão se realizando,
e o clima está se comportando conforme indicado no final do ano passado. Muito previsível, né? Os responsáveis tinham que confiar um pouco mais nas previsões do que para tentar evitar chegar a essa situação. Agora, os prognósticos, quer dizer, os próximos meses. A grande pergunta que todo mundo se faz nesse momento é: pode faltar água? Pode faltar também energia elétrica, né? Já que a nossa produção basicamente, em boa parte, depende, digamos assim, das hidrelétricas? Bom, eu vou começar pela segunda parte da questão relacionada à energia elétrica, porque o próprio governo admitiu há algumas semanas que, no ano passado, se nós estivéssemos com a economia funcionando normalmente, nós não estivéssemos enfrentando uma pandemia, já era provável a falta de energia em algumas áreas, haveria dificuldade em atender a demanda. Então, já fica claro que nós temos um sistema que não vai conseguir atender a demanda, principalmente com essa projeção de crescimento do PIB em torno de 4%. Nós temos aí uma tarifa que vai impactar o comércio, a indústria, as residências, e nós temos um sistema que este ano está muito carente de água, então não se descarta, na minha visão, a possibilidade da ocorrência de racionamento em determinadas áreas ou mesmo apagões. Bom, em relação à água, nós temos aí uma perspectiva, né, de ou manutenção do cenário atual na região sul e na região sudeste, que é de neutralidade, onde nós não temos nem o El Niño, nem o Laninha, e já tive a oportunidade de comentar aqui, eu fiz um estudo, inclusive publicado, que mostra que a última crise hídrica, boa parte dela ocorre sob essa situação de neutralidade climática. Isso é muito ruim para a recarga dos mananciais. Mas também existe a perspectiva de volta do Laninha, e essa volta, que antes estava prognosticada mais para o final do ano, ela pode se antecipar aí para o final de setembro, começo de outubro, ou seja, mantendo a estiagem na região sul, e, de qualquer forma, não beneficiando, se for um laninha mais intenso, não beneficiando a recarga dos mananciais aqui para a região metropolitana de São Paulo. Então, a situação de abastecimento aqui na região metropolitana, ela já é considerada crítica e nós podemos ter problemas de abastecimento em 2022. O que eu acredito que a Sabesp venha fazer em 2021 é aumentar esse programa de redução da pressão em determinados bairros ao longo da noite, que é uma situação que ela já avisa, ela vem praticando isso já de maneira corrente, inclusive avisando no site. Eu acredito que ela possa, né, aumentar os bairros atingidos de uma única vez e também aumentar o período como uma forma de diminuir o consumo, obviamente penalizando a população, mas de diminuir o consumo para tentar manter os mananciais em níveis mais adequados. Mas, realmente, para o ano que vem, a perspectiva de recomposição dos mananciais, ela é muito negativa. E só para finalizar, em relação à região central do Brasil, né, Minas e Goiás, eu acredito que durante o verão possa ter uma recomposição das usinas hidrelétricas, mas não a ponto de reverter dificuldades no período de estiagem de 2022. Ou seja, o cenário ele não é positivo e a isso tudo pode se somar uma situação eleitoral que nós teremos no ano que vem, né, com eleições praticamente gerais, nós só não teremos para vereadores e prefeitos, num cenário para a região metropolitana de São Paulo parecido com aquele que aconteceu em 2014, ou seja, decisões políticas vão sobrepujar decisões técnicas. Ou seja, o cenário não é nada bom e, mais do que nunca, muita atenção no gasto com a água, o desperdício e a questão também da energia elétrica. Já está mais caro e a gente vai sentir isso no bolso, né? E com a pandemia também, né? Tem a pandemia no cenário que a gente não tem a menor ideia de como vai estar essa pandemia no ano que vem. Ou seja, bastante preocupante, sim, esse cenário. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, sempre com a gente aqui às sextas-feiras. Você pode acompanhar as nossas conversas semanais em nosso portal, jornal.usp.br, e também no canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Professor, muito obrigada. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.